nos trazendo uma palavra de Deus, de ensino. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar o Luiz. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos, Senhor, o coração do Luiz, abençoamos a vida dele, Pai. Nós o cobrimos agora, Senhor, com orações, declarando, Pai, que a Tua palavra, Senhor, que fluirá através dele, Senhor, de fato, achará, Senhor Deus, em nós um solo bom, na qual ela vai produzir frutos, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Nós abençoamos o nosso irmão, declarando, Senhor, que ele está, Senhor Deus, em nome de Jesus, pautado na Tua palavra, protegido pela paternidade, pelo coração do Pai, Senhor. Portanto, que nada, Senhor, impeça de Luiz fluir nessa noite, na ministração daquilo que o Senhor plantou no coração dele, Senhor, para compartilhar conosco, Senhor. Nós o abençoamos assim, em nome de Jesus, entregando a ele, Senhor, autoridade para ministrar a Tua santa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Cumprimentar. Não, na verdade eu cumprimentei todos já, né? Só o Roberto. Não, o Roberto cumprimentei também. Nós estamos nos ensinos de corpo, alma e espírito. E eu não ia ministrar sobre isso. E hoje o pastor fala que tem que ministrar sobre corpo, alma e espírito. Então eu corri para o Espírito Santo pedindo: Senhor, me ajuda aqui. A coisa pegou. Então o Senhor compartilhou algumas verdades ao meu coração. E essas verdades eu creio que já está no coração de vocês, porque como é uma verdade, o pastor já tem ministrado essa verdade aqui. Só quero repassar de novo essa verdade. Eu espero que vocês sejam tocados por essa verdade, assim como eu estou sendo ainda tocado, que ainda ela está sendo gerada dentro de mim. E, irmãos, nós precisamos agradecer ao Senhor. Nós precisamos ser gratos ao Senhor por quem nós somos. Eu tenho aprendido algo que eu preciso estar no Senhor e contemplar o Senhor e agradecer ao Senhor por quem eu sou. Eu tenho conseguido encontrar um lugar no Senhor onde eu posso entender que eu sou importante para o Senhor. Há uns tempos atrás, eu lembro que eu tinha muita crise. Eu me lembro que eu chorava muito, eu falava: Senhor, eu não importo, por que eu nasci, por que isso? E muito tempo o Senhor vem ministrando, construindo isso dentro de mim. Você é importante, você carrega algo importante, você é alguém. O Senhor vem me tirando dessas crises, eu quero falar isso para você. Você, antes de eu iniciar a ministração, você é importante, nós somos importantes. Mas Luiz, beleza, é legal você falar, inclusive é o logo da nossa igreja, né? Você importa. Luiz, é muito legal isso, mas fala algo a mais, por que nós somos importantes? Deixa eu explicar para você. Quando o Senhor está criando Adão, o Senhor pega Adão, cria ele, forma ele. O Senhor podia ter feito Adão apenas de um boneco de barro. Feito ali um boneco de barro e é isso aí, sei lá, feito de uma outra forma. Só que o Senhor, quando Ele cria, a Bíblia diz que quando Ele termina de criar Adão, Ele sopra nas narinas de Adão. Então agora Adão, ele passa a viver, ele passa a ter uma essência. O Senhor coloca uma essência em Adão. O Senhor coloca em Adão o Espírito, Ele sopra o Espírito em Adão. Então Adão, ele passa a ser uma pessoa importante. Então eu comecei a entender que eu sou importante, não porque nós somos bonitos. Na verdade, isso eu nem posso usar para mim, né? Não porque nós eu tenho aprendido isso, não porque eu tenho um tênis novo, um carro novo, alguma coisa nova. Eu sou importante, porque no jardim do Éden, quando o Senhor estava criando Adão, Ele não deu um carro novo para Adão, que na época nem tinha, mas enfim, Ele não deu só um sapato novo para Adão, Ele deu um espírito, Ele deu uma particularidade do Senhor em Adão. Então eu comecei a entender que eu sou importante, não porque eu sou bonito ou porque eu tenho isso e aquilo, porque eu carrego em mim um sopro de vida do Senhor. Eu comecei a entender: Luiz, você é importante, por quê? Porque você carrega algo dentro de você, isso que você carrega se chama o Espírito, o sopro do Senhor. E deixa eu falar algo para ti. Eu não gosto de parar, eu odeio quando alguém está ministrando e faz isso, mas tem que fazer. É verdade, é muito ruim. Mas enfim, irmãos. Então nós somos importantes porque o Senhor formou nós. E Ele deu o Espírito, Ele deu a essência do Senhor está em nós.
nós carregamos a essência do Senhor. E deixa eu te falar algo, Deus habita em nós, Deus habita em você? Você crê que o Senhor habita em você? Eu creio que o Senhor habita em mim. E aonde o Senhor habita em você? Aonde, Luiz, o Senhor habita? O Senhor habita no seu espírito. O Senhor habita no meu espírito. O nosso espírito é o lugar onde o Senhor habita. O teu espírito é o lugar onde o Senhor habita. Se você for pensar no templo, volta, quem conhece, lembra lá no tabernáculo, lembra no tabernáculo de Moisés, aquele formato? Havia o pátio, havia o lugar santo e o santo dos santos. Eu vou fazer, isso o pastor já falou, o lugar santo dos santos simboliza o nosso espírito. E o que tinha nesse lugar santo dos santos? Havia a arca do Senhor, que a arca simbolizava a presença do Senhor nesse lugar. E cara, eu me lembro que muitas vezes eu li essa passagem, eu me lembro que era quando nós tínhamos escola dominical, não, era numa quarta-feira, a escola bíblica. E eles falavam da arca do Senhor, que ela era banhada em ouro, ela foi feita assim. Eu me lembro que eu pensava assim, cara, como que era para o sumo sacerdote entrar no lugar santo dos santos e contemplar aquela arca? Eu ficava imaginando, cara, como é que era glorioso para o sumo sacerdote entrar lá dentro daquele lugar, ver a beleza daquela arca e sentir poderosamente a presença do Senhor. Eu começava a pensar, cara, isso deve ser fantástico. Então, com a palavra do Senhor, eu comecei a aprender algo, que naquele tempo, a presença do Senhor era simbolizada por uma arca que estava no tabernáculo, no lugar santo dos santos. E hoje nós não temos mais esse tabernáculo aqui. Esse lugar santo dos santos é o teu espírito. E a arca do Senhor, o Senhor habita aí dentro. Então, quando eu pensava quão profundo era para os sumos sacerdotes entrar no lugar do Santo dos Santos e contemplar a presença do Senhor, hoje eu me alegro diante do Senhor, porque eu falo, Senhor, eles contemplavam algo, mas eu também posso contemplar, pois agora o Senhor não está mais habitando no tabernáculo, no lugar Santo dos Santos, o Senhor habita no meu espírito, então eu posso contemplar algo profundo também. Então eu comecei a entender que eu consigo contemplar as profundezas do Senhor em mim. Fecha a tua porta, fala que o Senhor, fala com seu pai que ele vai te recompensar, entra no secreto com o Senhor, entra no Santos dos Santos e contempla a presença do Senhor. Então eu comecei a entender que os sumos sacerdotes eles tiveram esse privilégio, mas nós temos um privilégio também de carregar a presença do Senhor. No teu espírito você carrega a presença do Senhor, o Senhor habita no seu espírito, o Senhor habita no nosso espírito. Vocês estão entendendo? É um tema meio, para alguns pode ser complexo. Se caso vocês ficarem com dúvidas, não me procure, pelo amor de Deus, procure o pastor. Vamos jogar bomba para o nosso pai espiritual, né? Ele tem que... Então, irmãos, nós precisamos agradecer ao Senhor. Por que nós precisamos agradecer ao Senhor? Porque nós temos a presença do Senhor, nós temos o Senhor no nosso espírito. Antigamente, no tabernáculo eles precisavam ir até o tabernáculo, só um cara podia contemplar a arca do Senhor mesmo. Hoje a gente carrega essa arca todos os dias dentro de nós, no nosso espírito. Nós precisamos agradecer ao Senhor, nós precisamos engrandecer ao nome do Senhor. Na arca do Senhor havia, os 10 mandamentos, viu, Mário? Que havia lá dentro também? Isso aí. Havia os 10 mandamentos. E no nosso espírito nós temos a revelação do Senhor. Quando o Senhor quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós temos uma revelação, o nosso espírito está pegando essa revelação. Na arca do Senhor havia uma revelação lá dentro. Quando o sumo sacerdote ele entrava, claro que ele não pegava para ler os 10 mandamentos, mas estava ali a revelação do Senhor. Estava no mais íntimo ali. Então a revelação do Senhor está no teu espírito. A revelação que o Senhor dá está no teu espírito. No mais íntimo de você está a revelação do Senhor. Está a revelação que o Senhor compartilha com nós. Deixa eu ler algo para 1 Coríntios. Deixa eu ler um versículo aqui. O Senhor habita no nosso espírito e lá nós temos a revelação do Senhor. Deixa eu falar algo para ti. Quando, eu me lembro, não sei a data exata,
Mas eu ouvi uma vez, faz um bom tempo atrás, uma pessoa falou assim: você carrega algo que pode mudar o mundo. Não sei se eu li, não sei se eu ouvi uma pregação, enfim. Você carrega algo que pode mudar o mundo. E isso falava assim: existiu 12 homens, que esses 12 homens carregou algo tão profundo que mudou o mundo. Eu pensei, deve ser os apóstolos do Senhor. Então eu comecei a entender que nós carregamos algo que pode mudar o mundo no nosso espírito. A presença do Senhor que habita, o Senhor que habita no teu espírito, Ele pode mudar o mundo através de você. Lembra quando eu iniciei falando que nós somos importantes? Por que nós somos importantes? Porque o Senhor decidiu habitar em mim e em você. E o Senhor precisa tocar nas pessoas. E o que o Senhor está fazendo? Ele está usando eu e está usando você. Quando eu comecei a entender que o Senhor habita no meu espírito e que eu posso nós podemos revolucionar a nossa cidade, o nosso país, sei lá o que, o mundo, nós podemos fazer isso. Eu comecei a entender, cara, eu carrego algo que pode mudar a minha cidade. Eu carrego algo que pode mudar o meu mundo. O quê? A presença do Senhor em mim. Então eu comecei a entender que eu sou importante. Eu comecei a entender quem eu sou no Senhor, porque eu carrego algo de verdade. Nós carregamos algo de verdade. Voltando lá para o tabernáculo. No tabernáculo havia o pátio, havia o lugar ali onde havia os sacrifícios, havia a bacia que tinha que se limpar, beleza e tal. Toda aquela loucura. Com certeza, irmãos. Eu falei do Espírito, estou falando do Espírito ali, vamos sair um pouquinho do Espírito. E eu vou falar um pouquinho do corpo. Quando eles faziam todos aqueles rituais, pensa comigo, a sujeira que não era aquilo lá, porque derramava sangue, queimava, fazia não sei o que lá, eu não gosto dessas coisas. Então, beleza, Então, havia muita sujeira ali, e com certeza, havia pessoas que limpavam, havia pessoas que deixavam organizado, porque era o fluxo de pessoa, entrava e saía muito tempo ali. E esse pátio, ele está dando a intenção do nosso corpo, ou simbolicamente é o nosso corpo aqui, isso que você está vendo aqui, ó. Esse corpo malhado aqui, esse corpo que você está vendo aqui, esse simbolizamente o pátio. Então havia uma organização no pátio, havia as coisas tudo certinho, eles tinham que ter zelo com o pátio, eles tinham que cuidar do pátio. Assim é o nosso corpo, o Senhor está falando para nós. Nós precisamos manter o nosso corpo organizado, nós precisamos manter o nosso corpo cheiroso, nós precisamos manter o nosso corpo arrumado, cabelo cortado. Eu sei que eu não estou com o cabelo cortado ainda, mas vou cortar. Nós precisamos manter essas coisas. O pátio havia essas organizações, e o Senhor está falando comigo, contigo, assim como no pátio havia essas organizações, havia essas coisas, havia tudo certo no seu corpo, você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa cuidar do seu exercício, irmãos. Eu estou apontando para um lugar que eu preciso entrar também, tá? Você precisa, é verdade, mas vamos lá, você precisa cuidar do seu corpo. O Senhor está falando comigo também aqui. Assim como no pátio, eles mantinham tudo. Então o Senhor está falando para nós, Luiz, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa fazer exercício, você precisa se vestir bem, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa manter o corpo. Por quê? Porque em você eu habito. Aí eu vou ler 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3:16. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Nós precisamos manter o nosso corpo em ordem. Nós precisamos entrar nesse lugar. Por quê? Porque nós carregamos o Senhor. Nós carregamos o Espírito do Senhor. Os filhos de Deus devem ser os homens mais belos, não só no fato de boniteza, mas em todos os aspectos do nosso corpo. Por quê? Porque nós carregamos o Espírito do Senhor. Pelo menos, se nós não temos beleza, mas pelo menos o Espírito vai exalar alguma coisa. Foi isso que aconteceu comigo. Eu brinco acho que com o Cris, cara, eu não sei. É a unção do Senhor que fez, eu acho que com o Estagil, porque, mano, sério. Então nós precisamos... Por quê? Porque eu carrego o Espírito Santo.
Então nós carregamos o Espírito do Senhor. Nós precisamos deixar... Irmãos, nós carregamos isso. E em 2 Coríntios, Paulo, ele vem falando algo muito importante. Paulo, ele vem dizendo sobre um vaso de barro. Há um tesouro depositado num vaso de barro, Paulo está falando. Nós somos feitos do barro, nós somos esse vaso, ao qual o Senhor, Ele cuida desse vaso, ao qual o Senhor, Ele depositou algo desse vaso. E quando eu falei no início que você é importante, é que realmente você é importante. Quando eu falei que eu sou importante, é que realmente eu sou importante. Por quê? Porque há um tesouro depositado no vaso de barro. O Senhor depositou um tesouro dentro de você. O Senhor depositou algo dentro do Vilmário, o Senhor depositou algo dentro do Lucas. Então nós somos mais que importantes, mais que vencedores, porque nós carregamos a arca do Senhor dentro de nós. Paulo, ele está falando, olha, há um tesouro dentro de um vaso de barro. Eu sei que o vaso de barro, ele pode se quebrar, eu sei que o vaso de barro, ele não tem beleza, que é o meu caso, eu sei, mas há um tesouro dentro de você, Luiz. Havia uma crise dentro de mim, mas Senhor, eu não sou bonito, eu não sou isso. Luiz, o Senhor fala para mim, você é um vaso de barro por fora apenas, fica tranquilo, mas dentro de você, eu estou colocando um tesouro. Quem sabe você está pensando, mas eu sou assim, eu tenho essa cicatriz assim, eu sou desse jeito, o meu corpo é defeituoso, eu nasci assim. Fica tranquilo, vaso de barro, eu estou depositando uma riqueza dentro de você. O Senhor está falando para nós nessa noite, há um tesouro que eu estou colocando dentro de você, eu já coloquei. Mas eu sou desdentado, eu tenho isso, eu sou aquilo, eu não sei o que lá. Tu é apenas vaso por fora de barro, fica tranquilo. Mas quando as pessoas chegarem até esse vaso de barro, elas vão ver, beleza, por fora até que é. Mas quando elas ouvir o que está dentro desse barro, ou quando elas verem o que está dentro desse vaso, que há um tesouro. O que é isso? É o teu espírito, e dentro do teu espírito há um tesouro. E que tesouro é esse? É a arca do Senhor, é a presença do Senhor, é o Espírito Santo que está habitando ali todos os dias. Esse tesouro nesse vaso de barro, o Senhor está dizendo, sou eu que habito dentro de você. Quando nós chegarmos, isso aqui é muito conhecido, mas eu vou usar, todos os pregadores usam, eu vou usar. Quando nós chegarmos no céu, muitas pessoas vão sentar com Adão, vão sentar com Abraão, vão sentar com Noé, e vão pensar e falar, cara, Noé, como tu ouviu uma palavra do Senhor, e tu trabalhou por anos para construir uma arca, e eu aqui, meu Deus, ralo todo dia com 5 direções que o pastor me dá, eu não consigo entrar, e ele apenas uma, ficou anos e conseguiu. Algumas pessoas vão chegar para Abraão, Abraão, como? Tu conseguiu, Abraão? Ouvir a voz do Senhor, deixar a tua parentela. Cara, provavelmente que Abraão tinha muita terra já. Ele estava estabilizado com a família dele. Como, Abraão, tu conseguiu fazer isso? Deixar tudo e andar pela fé que o Senhor iria te mostrar como? Quem sabe nós vamos se perguntar para Elias, Elias, como Elias? Tu ressuscitou morto, como? Como foi essas coisas? Mas eu creio, isso é o jargão dos pregadores, eu creio que naquele dia também eles vão olhar para nós e vão falar, beleza, nós fizemos tudo isso. Nós sim, nós andamos nessa direção, fizemos tudo isso, mas deixa agora nós perguntar algo para vocês. Como é que é carregar esse tesouro dentro de vocês? No nosso tempo, quando nós estávamos na terra, nós não carregávamos esse tesouro, a arca do Senhor dentro de nós. Mas deixa nós perguntar para vocês, como é ter Deus habitando dentro de vocês? Como é ter o Espírito do Senhor habitando no teu espírito? Como é isso? Talvez eles vão perguntar isso, ou talvez não, mas de fato nós carregamos algo que é um tesouro. Ei, não importa quem tu é, o que tu faz, como nós somos por fora, o que importa é que nós carregamos um tesouro dentro de nós.
Nós carregamos algo, irmãos. Por isso que eu disse, você é importante. Nós somos importantes. Por quê? Porque há algo dentro de nós que pode mudar a nossa família. Eu creio. Eu creio que eu carrego algo que pode tocar no meu irmão. Já tocou na minha irmã, já tocou em alguns. Eu creio isso. Mas por que, Luiz, o vaso não pode ser de ouro? Mas por que, Luiz, um vaso de barro? O Senhor está falando por quê? O vaso de barro, eu reconstruo ele. Se o vaso de barro se quebrar, deixa na mão do oleiro, deixa comigo que eu vou refazer. E a glória é minha. Mas há algo que nós carregamos no nosso espírito, que é a presença do Senhor. Deus habita no teu espírito. A arca do Senhor, que simbolizava a presença do Senhor antigamente, agora não tem mais, está dentro de você. Nós somos um vaso de barro, e nós temos um tesouro dentro desse vaso de barro, que é a presença do Senhor. Beleza, entendi tudo isso, Luiz. Mas o que eu posso fazer? Dobrar os nossos joelhos, chegar até o Senhor e falar: Senhor, obrigado. Obrigado por depositar no vaso de barro um tesouro. Um tesouro ao qual a prata, ao qual o ouro, ao qual o dinheiro do Elon Musk, ao qual o Bitcoin, ao qual sei lá o que, não compra, Senhor. O tesouro ao qual nada compra, Senhor, ao qual uma Ferrari do ano não compra. Nós podemos dobrar o nosso joelho diante do Senhor e falar: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por essa grandeza, Senhor. Eu até não sou tão bonito, Senhor, mas obrigado. Por quê? Porque eu carrego a sua majestade dentro de mim, Senhor. Nós precisamos contemplar e agradecer mais ao Senhor. Você precisa entender que realmente nós somos importantes. E o que eu faço? Dê glórias ao Senhor. Dê glórias ao Senhor. Dê glórias ao Senhor. E quando tudo isso passar, dê glórias ao Senhor. Mas isso é, dê glórias ao Senhor. Ah, mas dê glórias ao Senhor. Por quê? Porque existem 24 anciões que estão diante do trono do Senhor. Todos eles tiram as suas coroas, jogam diante os pés do Senhor. Ele é digno. E o que o Senhor está dizendo? O que você quer dizer com tudo isso? Toda essa beleza do espírito, do nosso corpo, da nossa alma, tudo isso que o Senhor fez, tudo isso que nós temos, tudo isso que o Senhor está nos dando dia após dia, o que nós temos que fazer? Tirar as nossas coroas, colocar diante os pés do Senhor e falar: Senhor, Tu és grande. Senhor, eu te agradeço. Senhor, obrigado. Nós temos que render glórias ao Senhor. Nós temos que render glórias ao Senhor. O Senhor colocou um tesouro dentro de nós e nós precisamos valorizar esse tesouro. O Senhor depositou algo dentro de nós e nós precisamos valorizar como? Se entregando ao Senhor todos os dias. Se entregando ao Senhor todos os dias. Há um vaso que há uma riqueza, que essa riqueza, ela é eterna. Essa riqueza, ela é eterna. E deixa eu te fazer uma pergunta. Será que vale a pena? Nós, beleza, entendemos que nós temos o Senhor habitando em nós, mas será que nós estamos dando uma resposta a isso? O Senhor habita no meu espírito, mas será que eu estou vivendo uma vida de iniquidade e esquecendo do Senhor? Se chegar pensa comigo. Se eu penso que eu sou um jornalista, e eu chego na tua casa e pergunto, vou usar o exemplo do Lucas, tá? Suponha que chego, Dai, como que é a vida do Lucas com Deus? A Dai vai me responder algo.
Se eu chego para os filhos do Lucas, Murilo, como que é a relação ou a intimidade do Lucas com Deus? Ele vai me responder algo. Se eu chego, sei lá, para a mãe do Lucas, como que é a vida do Lucas com Deus? Ela vai me responder algo. Se eu chego para o amigo mais íntimo, não sei se é o pastor, alguém daqui dentro, e pergunto como que é a vida do Lucas com Deus, eles vão me responder algo. Cada pessoa vai me responder algo. Mas pensa comigo que agora eu posso subir até o Senhor e chegar lá e falar: Senhor, como realmente é a vida do Lucas com o Senhor? Qual seria a resposta do Senhor? O que o Senhor falaria do Luiz? De Jó ele falou: homem reto, justo. Esse eu conheço. Esse está valorizando o que ele carrega dentro dele. O que o Senhor falaria do Luiz? O que o Senhor falaria do Lucas? O que o Senhor falaria de nós? O que o Senhor falaria de nós? Filho, eu depositei algo em você. O que você fez com isso? Filho, mas Senhor, eu estava passando por tal dificuldade. Mas filho, a minha presença habitava dentro do teu espírito. Quando nós chegar diante do Senhor, o que o Senhor vai falar? Mas Senhor, aquele dia estava assim. Não, filho, eu depositei algo dentro de você. E isso que eu depositei dentro de você mudaria a sua família, tocaria na sua cidade, como nossa igreja, por exemplo, já está tocando, a vida do nosso pastor, tocaria as nações. Mas Senhor, eu fiz aqui. Não, filho, há um tesouro dentro de você. Eu habito no teu espírito. O que o Senhor faria? Quando eu comecei a entender que eu tenho um corpo, tenho uma alma, tenho um espírito. Vamos voltar para o tema. Quando eu tenho um corpo, uma alma e um espírito, eu comecei a me valorizar diante do Senhor. Para quê? Para engrandecer o Senhor. Eu comecei a entender: Senhor, ó quão profunda é as tuas obras. Ó quão profundas são, Senhor. Como, Senhor? Como que o meu braço se move com um comando que eu nem sei de onde vem? Como, Senhor? Como, Senhor, eu sei que essas coisas estão aqui. Como isso, Senhor? Sabe, há dúvidas dentro de mim que eu pergunto: Senhor, como isso, Senhor? Mas essas dúvidas me levam ao quê? A engrandecer o Senhor, a falar: Senhor, Tu és grande. Senhor, Tu és grande. Há homens na terra que estão tentando fazer robôs, tecnologias, IAs, que querem ser como ser humano, mas eles nunca vão conseguir chegar no lugar que o Senhor está, porque o único que consegue fazer um corpo, uma alma e um espírito perfeito, como Ele fez lá em Adão, se chama Jesus, o Criador de todas as coisas. E esse homem, esse mesmo homem que andou sobre as águas, esse mesmo homem, esse mesmo Espírito que desceu em Atos 2, que usou a vida de Pedro para pregar e 3.000 almas se renderam ao Senhor, esse Espírito, essa presença que havia no tabernáculo, lá na arca, no lugar dos santos dos santos, está habitando dentro de você, está habitando dentro de mim, está habitando no meu espírito. Então eu quero te dizer, para terminar essa mensagem, você é mais que vencedor. Você já tem o que você precisa. O que? A presença do Senhor habitando no seu espírito. E fique de pé. Você já tem. O que eu preciso ter para cumprir isso? Para cumprir? Não, você já tem. O que? A presença do Senhor. Nós já temos a presença do Senhor no nosso espírito, irmãos. E deixa eu só falar algo, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, me procure que eu ligo para o pastor e a gente tira na hora as dúvidas. Pelo amor de Deus. É sério. Que esse tema é meio complexo mesmo. Nós carregamos algo dentro de nós. Então, só recapitulando, o Senhor habita no teu espírito.
Há revelações que o Senhor vai te dar, que você vai captar com o teu espírito. Há um tesouro no vaso de barro, nosso corpo é o vaso de barro, e há esse tesouro que é a presença do Senhor habitando no nosso espírito novamente. No pátio havia organizações, as pessoas limpavam, faziam isso e aquilo. Dessa mesma forma nós precisamos ter o nosso corpo, saúde, limpeza do corpo, atividade física, essas coisas nós precisamos cuidar também. Então era essa mensagem, essas coisas nós precisamos entender, que nós somos, e tudo isso nós temos que também glorificar o Senhor. O nosso corpo, ele é para glorificar o Senhor. O nosso corpo era para glorificar ao Senhor, irmãos. O nosso corpo é para glorificar ao Senhor. Por isso que as meninas dançam, por isso que os meninos tocam, por isso que eu estou falando, porque o nosso corpo está glorificando ao Senhor. Por isso que nós viemos aqui, nós chacoalhamos o braço, fazemos isso, porque o meu corpo está glorificando ao Senhor. Por isso que quando a gente vem na cadeira, o pastor fala, não fique parado, ou ergue seu pé, por quê? Porque o seu corpo vai estar glorificando ao Senhor. Por isso, irmãos, que nós subimos aqui em cima e falamos, aplauda ao Senhor, porque o seu corpo está aplaudindo ao Senhor. Por isso, irmãos, que nós falamos para você pular, para você dançar, por isso que esse momento de dança espontâneas, porque é o seu corpo dizendo, eu estou adorando ao meu Senhor. Porque esse corpo, algumas pessoas estão pulando nas baladas, estão glorificando a outros deuses, mas nós temos a oportunidade de aplaudir ao Senhor, de dançar ao Senhor, de cantar ao Senhor, ou seja, usar o nosso corpo para a glorificação do Senhor. Assim como os 24 anciões, eles têm uma coroa, mas tem um porém, essa coroa não é para glorificar eles, é para tirar diante do Senhor e glorificar o Senhor. Nós temos o nosso corpo que é muito perfeito e é bonito, nós temos tudo isso, mas isso não é para glorificar nós, é para tirar diante os pés do Senhor e falar, tu és grande, Senhor. Senhor, obrigado por tu ter me feito assim, Senhor. Senhor, tu és grande, Senhor. Essa coroa é para engrandecer ao nome do Senhor, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono do vaso de barro, Ele que é o dono, Ele que é o Pai. Então feche seus olhos comigo, e eu te peço que esta mensagem faça você agradecer mais ao Senhor. Não importa se você, mas eu lembro que eu te falei que eu sou feio, não, agradeça ao Senhor. Por quê? Porque há uma riqueza dentro de você, o Senhor habita dentro de você. Feche seus olhos, ore ao Senhor agora, agradecendo ao Senhor. Fala, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor habita em mim, Senhor. Senhor, eu agradeço, porque no tabernáculo, o sumo sacerdote entrava na arca do Senhor, no Santo dos Santos, para contemplar a sua beleza. Mas agora, Senhor, nós podemos contemplar o Senhor aonde nós estivermos, porque o Senhor está dentro de nós. Agradeça ao Senhor e fala, Senhor, obrigado, porque com o meu corpo eu posso cuidar dele, eu posso glorificar o teu nome. Agradeça ao Senhor e fala, Senhor, obrigado, porque com as minhas pernas eu posso ir pregar o Evangelho. Senhor, obrigado, porque com os meus braços eu posso fazer uma arte que vai tocar alguma pessoa e vai glorificar ao seu nome. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos. Nós tiramos as nossas coroas diante dos seus pés para te agradecer. Obrigado, Senhor, por habitar em nós. Jesus, obrigado por morrer em nosso lugar, rasgar o véu e derramar o teu Espírito, e o teu Espírito habitar dentro de nós. Jesus, obrigado por tudo isso, porque não merecemos carregar esse tesouro. Jesus, nós queremos te agradecer por carregar isto, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que nós possamos glorificar o Senhor, que nós possamos agradecer ao Senhor, porque nós carregamos a presença dEle. Isso é maravilhoso. Para finalizar, vai ter dias que a sua alma vai estar berrando, mas você pode mandar a sua alma ficar no lugar dela, dizendo aquele salmo: por que está batido a minha alma? Por que se frustra dentro de mim? Espera no Senhor. Você tem legalidade para fazer isso com a sua alma, porque a sua alma vai berrar.
você vai querer desistir se você estiver na alma, mas mande a sua alma ficar no lugar dela. Fala, alma, espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Amém, irmãos? Eu não sei, é para acabar, chama os filhos do lado esquerdo meu, vocês podem buscar, cantina, não sei o que tem, mas vai lá e vê e compra. Estão todos abençoados, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida, o resto da sua semana, e resplandeça o rosto, em nome de Jesus.